De volta com o programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira às 11h30 da noite. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais, pelo Facebook, Twitter, Instagram, sempre lá no perfil do programa Papo Dinâmico e no canal da PUC TV Goiás no YouTube. Lá tem este programa e outros programas que você pode assistir e compartilhar. E também mandar sua mensagem para nós, sugerir temas para que a gente possa debater aqui, né? E hoje nós estamos debatendo com o candidato José Eliton, que é candidato do PSDB ao governo de Goiás, à reeleição, né? E o programa Papo Dinâmico está realizando esse debate com todos os candidatos ao governo de Goiás, sempre com os mesmos temas e, na medida do possível, as mesmas perguntas, né? E nós estamos hoje justamente com o candidato José Eliton, que é candidato à reeleição. Nós já falamos aqui de política, já falamos de educação, de saúde no bloco anterior, e agora vamos falar de segurança pública, candidato. Em relação à segurança pública, o que a gente ouve, pelo menos pela imprensa, grande mídia, é que a coisa não anda bem em Goiás. Como é que o senhor vê isso e o que propõe a fazer na área de segurança? Talvez este seja um dos grandes desafios para a sociedade brasileira e sociedade mundial. Nós temos problemas muito sérios em relação a esse tema. Mas eu vou me ater naturalmente às questões que envolvem o Brasil. O estado de Goiás avançou muito ao longo dos últimos anos. Nós estamos observando há mais de 2 anos consecutivos diminuição dos indicadores de violência do estado de Goiás. Mas mais do que isso, fizemos um conjunto de investimentos significativos na área de inteligência, de tecnologia, nas forças de segurança pública. Melhoramos significativamente o salário dos servidores das diversas forças de segurança pública. A propósito do salário, esse quadro de emergência que foi contratado, que dizem que recebe menos do que os policiais normais, como é que é isso? Bom, não existe quadro de emergência. Não. Existe, que foi apresentado ainda em 2016 pela Força Tarefa de Segurança Pública, que à época era constituída, inclusive pelo presidente do Tribunal de Justiça, à época o desembargador Leobino Chaves, e o então Procurador-Geral de Justiça, Dr. Lauro, que fizeram uma sugestão para equilibrar a difícil balança entre a necessidade de ampliação do efetivo e a capacidade do Tesouro em pagar com esses efetivos a base remuneratória que a Polícia de Goiás tem. Então foi sugerida a seguinte opinião: construir a terceira classe de policiais militares, policiais civis, agentes prisionais, sendo que no período da formação na academia e no período do estágio probatório, esses profissionais receberiam, na época, R$ 1.500, hoje são R$ 1.800, mas que todos eles com as AC4 recebem aproximadamente R$ 3.000. Já vai automaticamente para o início da carreira. Todos são concursados. Todos são concursados, e aí é uma disposição legal, inclusive. Foi dentro desse objetivo, para trazer mais policiais, é que nós construímos, e para garantir a base de remuneração das atuais membros integrantes das forças policiais, que é o segundo melhor pagamento do país, só perde para o Distrito Federal, que não é custeado pelo Estado e sim pela União. Sim. Mas, como eu dizia, nós avançamos muito nessa área, mas temos desafios gigantescos. A integração com os estados vizinhos, nós criamos o Pacto Integrador de Segurança Pública. Com isso, nós tivemos a capacidade de analisar informações de um volume muito maior, processar essas informações e ter um combate ao crime organizado de maior eficiência. Recentemente, o ministro Jungmann destacou o modelo de Goiás como exemplo para o Brasil no que diz respeito ao combate ao crime no campo, no que diz respeito ao combate ao crime de roubo e furto de cargas e ao tráfico de drogas. Ano após ano, nós estamos batendo recorde de apreensão de entorpecentes. A gente tem visto mais ocorrências de furto, de violência no campo. Isso não contrasta com o que o senhor acaba de afirmar, que tem feito um trabalho de combate a isso, à violência no campo? Seria muito importante depois o senhor ter acesso aos dados. E aí você tem a melhor plataforma de transparência do Brasil. Basta que o nosso telespectador ingresse no site da Secretaria Estadual de Segurança Pública, e lá tem indicadores. E que você vai observar mais de 1.000 tipos de ilícitos que são monitorados pela área de segurança pública, e você vai poder fazer o acompanhamento. Serve inclusive para a academia, que faz estudos constantes sobre essa realidade. Agora, o que é importante destacar, professor Daniel, é que nós ampliamos toda a frota de infraestrutura das forças policiais, com agora viaturas novas, modernas, interligadas, armamentos, e com detalhe, com uma agenda voltada ao
indivíduo, ao ser humano. Nós criamos um batalhão de terminal que reduziu em 70% as ocorrências no eixo Anhanguera e nas unidades de embarques e desembarques de passageiros espalhadas na capital do estado, na região metropolitana. Com isso, nós estamos conseguindo atender uma demanda daquele que acorda de manhã, utiliza o serviço de transportes públicos para chegar ao seu trabalho, à sua escola, tendo o mínimo de proteção necessária. E é dentro dessa vertente que nós estamos ampliando as ações. Mas agora o grande desafio, e aí é preciso ter coragem de falar com o telespectador, não diz respeito à infraestrutura, ao número de policiais, às armas que eles usam, diz respeito à realidade legislativa do Brasil. Nós temos hoje a legislação penal, processual penal e de execução penal, que ela é perniciosa e, ao meu sentir, acaba por incentivar a prática criminosa. Uma política de desencarceramento ideologicamente estabelecida no país ao longo da última década. Criaram-se instrumentos de penas alternativas como forma de evitar a construção de presídios e de desafogar. Mas os presídios não estão congestionados também? Estão. Criou-se essa alternativa porque já não havia mais possibilidade. Criou-se essas alternativas. Criou-se essas alternativas porque o Estado Nacional, a União, não queria investir recursos no sistema penitenciário por uma visão ideológica ao longo das últimas décadas. Se você observar, nós tínhamos 11 bilhões de reais contingenciados no Fundo Penitenciário Nacional para a formação de superávit primário da União. Em 2016, na época eu era secretário de Estado de Segurança Pública, juntamente com todos os demais secretários de segurança do país, nós ajuizamos uma ação perante o Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal determinou o descontingenciamento desse recurso para financiar novas unidades prisionais no país. Foi justamente com esses recursos que nós construímos a nova unidade prisional de Anápolis, de Formosa, ampliamos a de Jataí, estamos concluindo a de Águas Lindas, de Santo Antônio Descoberto, de Valparaíso, dentro de um conjunto de unidades prisionais que possam ampliar o número de vagas. Eu acho que não tem nada que incomoda mais o cidadão do que uma pessoa comete um homicídio, fica preso provisoriamente durante 1, 2, 3, 4 anos, vai para o tribunal de júri. Chega no tribunal de júri e é condenado a 12 anos de pena. Ao invés de sair do tribunal e voltar para a cadeia, ele já sai para as ruas, porque já cumpriu um sexta pena. O cidadão não entende isso. É algo que existe na legislação brasileira. Quando vamos comparar a realidade nacional com a realidade americana, nós temos hoje uma população carcerária na ordem de 650 mil pessoas que cumprem pena em regime fechado. Nos Estados Unidos, é uma população um pouco maior que a brasileira, nós temos 2,5 milhões de pessoas que cumprem pena em regime fechado. Isso significa o respeito à legislação. É preciso que as pessoas tenham a razão exata de que seus atos têm consequências. A pessoa partir com um ato criminoso por vontade, ato doloso, é ato que ele faz por deliberação própria. Então ele tem que estar pronto para responder pelas consequências dos seus atos. E no Brasil nós ficamos muito condescendente com determinadas situações. Eu acho que o Brasil precisa rever, e aí o Congresso Nacional precisa rever. Eu fico vendo muitas pessoas que criticam a segurança, mas tiveram oportunidade por décadas no Congresso Nacional de fazer um projeto em favor da segurança pública e nunca fizeram nada. É preciso parar de falar para a plateia, é preciso ter responsabilidade e discutir com seriedade os grandes temas que envolvem o Brasil. Ok. Em relação à gestão pública, governador, a gente vê aí um grande esforço que a sociedade brasileira está fazendo, pelo menos um segmento, uma parte da sociedade, para moralizar, digamos, a administração pública. O senhor já tem uma experiência pública de muitos anos e assumiu o governo recentemente, era vice, assumiu agora, com a saída do governador Marconi para ser candidato ao Senado, então o senhor assume o governo e agora é candidato à reeleição, vai ter mais 4 anos. Vamos falar do mandato do senhor, caso seja eleito, né, do mandato que o senhor está pleiteando. Como é que seria a gestão pública? Aí seria uma gestão que efetivamente o senhor vai formar a partir de todo um processo eleitoral e tal. Como é que o senhor pretende fazer essa gestão pública para que ela seja austera, seja transparente, seja proba e seja ética? Professor Daniel, eu acho que é preciso que nós tenhamos visão do mundo contemporâneo que estamos hoje, com a nova realidade que a sociedade exige. Ninguém mais concebe conceber um país onde as relações de governante com a sociedade não sejam claras e transparentes. Nos processos de governança, de gestão interna, é preciso que a gente tenha condição de dialogar com franqueza com a sociedade. É preciso modernizar as relações entre o Estado
e a sociedade, seja com novas ferramentas tecnológicas de acesso a serviços públicos, a transparência das ações governamentais, a busca de melhorias de eficiência de gasto público e através também da renovação dos quadros da própria atividade política, na alta administração do Estado. Eu acho que é importante você fazer transferência de conhecimento. Quando eu presidi a CELG, eu elevei para cargos de gerenciais da CELG pessoas que estavam iniciando as suas trajetórias de modo a fazer um mix entre aqueles que têm experiência e aqueles que são novos. Da mesma forma, eu quero buscar uma renovação dos quadros gerenciais do Estado, mas não só apenas a renovação do nome, a renovação na ideia ou na idade, mas a renovação de conceitos. Acho que é preciso dar o próximo passo. Quando nós voltamos o nosso olhar para 1999, o que ocorreu em Goiás naquele momento? Foi uma quebra de paradigmas, onde o Estado conseguiu dar um salto qualitativo muito grande. E agora é momento de nós repetirmos esse salto com a outra vertente, com a vertente de eficiência nos gastos públicos. Não existe gestão pública eficiente que não esteja atenta aos gastos públicos, ao equilíbrio das contas. Você não pode mais ter um Estado paternalista, um Estado que vai suportar o ônus de todas as demandas do Estado, porque é impossível você ser um Estado tutor da vida das pessoas. Você tem que induzir, gerar oportunidades. E é dentro desse contexto que eu me proponho. Me proponho ser o governador que ouve atentamente. Governar não é mandar, eu tenho reiteradas vezes dito isso. Governar é ter a capacidade de ouvir, ter a sensibilidade de compreender as demandas da sociedade e buscar, a partir do diálogo, construir soluções que possam impactar para melhorar a vida das pessoas. Assim, o senhor tem uma coligação aí de 11 partidos, se não me engano. São partidos, muitos deles, inclusive, com histórico de críticas e denúncias. Tal. Esse pessoal vai fazer parte do governo? Vai compor o governo? Como é que o senhor vai fazer para escolher pessoas, através aí dessa coligação toda, mas escolher pessoas que possam ter um histórico de compromisso com a coisa pública? A garantia do meu governo, quem concede sou eu. Eu garanto sempre a escolha de bons nomes, nomes com capacidade técnica. Claro que não deixarei de ouvir as forças partidárias que dão sustentação ao projeto. Isso é normal e lícito no processo democrático. Na República, na forma como nós conhecemos hoje, é o modelo adequado que você tem de garantir, inclusive, a condição de governabilidade, na medida que nós temos uma realidade onde o Poder Executivo tem uma forte demanda com o Poder Legislativo, você precisa ter uma base de sustentação sólida, mas isso não significa dizer que qualquer nome será acatado como sugestão. Alguns critérios são fundamentais e o critério da probidade, esse é essencial mesmo, porque isso não é vantagem de ninguém, isso é obrigação do indivíduo ou cidadão. Essa é uma questão que, se nós fôssemos olhar o direito constitucional, seria uma cláusula pétrea para provimento de cargos no governo. Portanto, eu não tenho a menor dúvida de destacar que esse é um conjunto que eu saberei respeitar as forças partidárias, mas a nomeação quem faz é o governador do Estado, com base em critérios objetivos. Ok, tem agora, governador e candidato, em relação ao transporte coletivo e também o transporte de cargas. A gente vê aí, principalmente no período de colheitas, que às vezes a gente tem um grande problema de transporte. Às vezes as estradas não estão boas, o excesso de caminhão nas rodovias e também o transporte coletivo que o pessoal reclama. Eu sei que não é só o Estado, tem os municípios que têm interesse direto nisso, mas o Estado também participa disso. Como é que o senhor pretende, em relação ao transporte coletivo, né, uma pergunta, vamos primeiro ao transporte coletivo, como é que o senhor pretende melhorar o transporte coletivo, de modo que o cidadão possa se sentir servido pelo Estado na sua necessidade de locomoção? Ampliando as ações que nós já iniciamos. Quando nós criamos o batalhão de terminal, nós conseguimos garantir a tranquilidade para o usuário do transporte coletivo na capital. Mas muito mais do que isso, fizemos aporte de recursos na Metrobus, que é a empresa operadora do eixo Anhanguera, que essa é uma estatal. Ali é o Metrobus, né? Nós temos Metrobus. Que ela é uma estatal, né? Trem leve sob trilho não existe esse projeto. Esse projeto foi iniciado, o VLT, que era para ser contemplado no eixo Anhanguera, depois não houve fonte de financiamentos para esse recurso e já por parte... Isso não vai ser retomado, então? Você não a curto prazo eu não vejo o ambiente necessário, ambiente possível
acessível para a execução de um programa que envolve bilhões de reais a serem investidos. De qualquer forma, já há em andamento por parte do município o BRT que liga o eixo norte-sul da capital, que é um importante avanço caso seja concluído e entrado em operação. Mas me parece que talvez o grande desafio nosso seja ordenar toda a região metropolitana no que diz respeito ao transporte coletivo da capital e dos municípios que integram a região metropolitana. Temos buscado muito fazer a regulação desse setor, porque é um setor que é explorado pelo setor privado, com a delegação dos municípios, e o Estado tem atuado nessa região metropolitana como regulador dessas questões. Mas especificamente em relação ao Metrobus, nós temos avançado, buscado fazer investimentos, recuperando ônibus que estavam parados, para que nós possamos ter um eixo Anhanguera que atenda. E o objetivo nosso, quando nós convidamos a doutora Daniela para ser a presidente da Metrobus, é justamente dar um transporte público de qualidade. Eu, quando vinha para a PUC, ou para a Católica na época, vim de ônibus. Eu sei das dificuldades que na época a gente chamava que era uma lata de sardinha. Só que naquela época não tinha tanta violência. Hoje em dia tem muito problema de assédio, furtos nos ônibus. Pelo menos é o que a gente ouve, né? É a realidade. Atualmente eu não uso, eu também usava, hoje eu não uso. É a realidade diferente, de uma época diferente da nossa de hoje. Mas com relação a esses episódios, como eu disse, o batalhão de terminal garantiu a redução de 70% nesses episódios. Nós fizemos uma parceria, Poder Executivo, Poder Judiciário e Ministério Público, criamos uma série de unidades que são volantes nos diversos terminais que orientam, inclusive as mulheres, com relação a eventuais assédios dentro do transporte público, com a presença de policiais sendo importante, inclusive fazer todo o procedimento na hora, com presença de promotor, de juízes nas diversas unidades do transporte público da capital, especialmente no eixo Anhanguera. São avanços importantes que nós estamos observando. Longe ainda, mesmo porque a mobilidade envolve uma série de intervenções na cidade, nós estamos atuando em algumas delas em parceria com o município. Ok, candidato José Eliton, candidato do PSDB à reeleição ao governo do estado de Goiás. Acabou o nosso tempo aqui, nós temos que encerrar e gostaríamos então de lhe agradecer pela presença. Muito boa noite e fique à vontade para despedir aí do eleitor e telespectador. Eu que agradeço, professor Daniel, pela oportunidade, agradeço a PUC TV, voltar a casa é sempre muito importante, agradeço ao telespectador que nos acompanhou nessa noite, e é sempre bom ver o processo democrático sendo realizado com todo respeito, com todo equilíbrio em favor da população. Espero que o cidadão possa fazer sua avaliação crítica de cada um dos candidatos e escolher livremente o seu candidato. Ok, muito obrigado e obrigado a você que nos acompanhou. Boa noite.